Olá, sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Eu estou de volta para continuarmos a nossa conversa sobre psicomotricidade. Lembrando que essa temática da psicomotricidade foi uma temática que foi sugerida pelos professores do atendimento educacional especializado, e a gente já agradece, vou continuar agradecendo, porque estamos muito felizes com a participação de vocês aqui, enviando as temáticas, dizendo para a gente o que é que vocês querem que a gente traga de informação, para que a gente possa trocar experiências, e já adianto um convite para que vocês venham aqui também, socializar as experiências de vocês. Então, no nosso primeiro encontro sobre psicomotricidade, nós conceituamos essa área de conhecimento, Nós trazemos algumas informações relacionadas ao fazer em relação à psicomotricidade, como se configura esse trabalho, essa relação da cognição, do corpo com a emoção, Hoje nós vamos falar sobre as áreas específicas da psicomotricidade. Por que nós estruturamos dessa forma? Para que você, quando for pensar na sua intervenção, na sua estratégia na sala de recursos multifuncionais, você saiba que área do desenvolvimento da psicomotricidade você está trazendo e para que facilite de verdade a sua seleção de estratégias, a sua seleção de recursos. Então, a gente tem, dentro dessas áreas, a gente tem a tonicidade. O que é essa tonicidade? É uma atividade relacionada à musculatura, uma atividade permanente relacionada ao músculo. Então, é um fundo, uma base para as atividades motoras que estão relacionadas com a postura, como correr, brincar, pular, a própria marcha. Então, ela determina, ela possibilita uma atitude, uma relação com o contexto, uma relação com comandos, uma relação com os gestos, E aí, quando a gente fala de comandos, de gestos, de expressões, a gente está falando de expressão de emoções. Lembra que lá no nosso primeiro encontro, a gente falou da questão de se expressar? De se perceber fazendo, essa relação com o próprio corpo? Pois é, quando a gente fala de tonicidade, a gente está falando do que essa musculatura nos possibilita em relação às nossas interações com o mundo, em relação à expressão das nossas emoções. Então, essa é uma das áreas importantes, a tonicidade. Então, quando você for pensar na sua estratégia, selecione, elenque a área, porque aí você vai estar selecionando estratégias e recursos coerentes com o seu objetivo de trabalho. Eu trouxe algumas sugestões, percebam que a gente tem atividades que movimentam o corpo e atreladas a isso a gente trouxe as informações. Lembram também que a gente falou que a motricidade ela está presente e atrelada à cognição. Então, a gente também trabalha com a matriz de conteúdos. Então, nos movimentos que a gente utiliza na psicomotricidade, a gente também pode fazer um trabalho que se relaciona com a matriz de conteúdos, por exemplo. E aí, nesse movimento do corpo, a gente também está se aproximando, a gente está oportunizando a aproximação com o conhecimento. Então, essas 3 atividades são exemplos que você pode fazer na escola, nos momentos coletivos e de forma individualizada também. Outra área é a equilibração, Falamos de tonicidade, essa segunda área é a equilibração, que está relacionada com o controle postural, Como a gente se movimenta, como a gente se desloca. E aí a gente está falando de deslocamento de um ponto para o outro, e aí esse deslocamento de um ponto para o outro, a gente já atrela a questão da interação com o mundo. Quando você sugere uma atividade onde o estudante precisa se deslocar de um ponto para o outro, obviamente que você vai dar comandos e orientações. Então, os comandos são percebidos, as orientações são percebidas, e esses comandos e essas orientações, elas vão precipitar uma resposta. E essa resposta pode ser uma resposta emocional também, não só uma resposta de movimento relacionada com o corpo, mas uma resposta emocional também, que envolve sensações, que envolve percepção e que envolve as emoções também, Por isso que a gente trabalha tão bem e as respostas são tão positivas quando a gente trabalha com brincadeiras, com jogos e brincadeiras para trabalhar a equilibração.
Outra área, assim, a gente tem a equilibração, eu trouxe mais 2 exemplos, né, para a gente ver atividades que são importantes para que a gente possa fazer com as crianças menores, né, para que a gente vá construindo essas habilidades de equilibração. Então, essas atividades que contemplam tonicidade e equilibração, elas fazem com que esse estudante, essa criança, essa pessoa, que não é só a criança, mas pode ser o idoso também, né, eles tenham a noção do próprio corpo. Quando a gente fala de noção do próprio corpo, a gente está falando do esquema corporal, né? É a capacidade que a gente precisa ter de identificar as partes do nosso corpo. O que é de competência de cada parte do nosso corpo. Isso para a criança é fundamental, é indispensável. Ela precisa conhecer o próprio corpo, saber qual é a competência, qual é a demanda de cada parte do corpo, né? O que é possível fazer, né, a partir daquela parte que compõe o seu corpo. E aí a gente também contempla nessa noção de corpo a imagem corporal, que tem a ver com a forma como a criança, a pessoa se percebe. Né? E aí, como ela se percebe, está relacionada também com a estruturação psíquica. Lembra que lá no nosso primeiro dia, nós falamos dessa estruturação psíquica, que parece uma palavra muito difícil, né? Psiquismo, psique, psíquico, né? Mas que tem a ver com emoção, tem a ver com comportamento, tem a ver com sensação, tem a ver com a forma como a pessoa se percebe fazendo, o que ela sente fazendo, e isso estabelece uma relação dela com ela mesma e com o mundo. Com o mundo e com os objetos também, né? Então, aí a gente tem 2 exemplos, né, de atividades que trabalham o esquema corporal. Né? Esquema corporal que está relacionado com o conhecimento e a identificação das partes do corpo. Percebam que a gente tem o bonequinho, né, completo, e temos as partes do corpo deslocadas para que esse trabalho seja feito de organização, né, de sistematização do corpo. E aí a gente tem outra atividade com massinha, quando é possível o estudante expressar sensações, expressar sentimentos a partir das expressões faciais que ele vai construir com a massinha, pode ser com a massinha, pode ser com desenho, pode ser com pintura, enfim. Então, a percepção do corpo, né, e a percepção dele evidenciada a partir da interação com objetos e com o mundo. Outra área é a lateralização, né, que é importante na educação infantil, é importante nos anos iniciais, né, onde a criança vai ter essa dominância de lateralidade, né, a prevalência do funcionamento de um lado do corpo, o lado direito, lado esquerdo, né. As professoras fazem um trabalho muito intenso na educação infantil para que a criança se aproprie desse movimento, do seu lado direito, do seu lado esquerdo, e aí para que o próprio profissional que está estimulando, né, que é o mediador que está fazendo o trabalho, ele perceba qual é o lado de dominância desse estudante. Né? Na sala de recursos é muito importante que a gente trabalhe com lateralidade, com todas as áreas, né, da psicomotricidade, mas lateralidade é importante para que a gente possa oferecer estímulos que sejam possíveis, né, que seja possível a realização, né, considerando qual é o lado de prioridade de dominância de movimentos. Então, a gente tem 2 exemplos de atividades que a gente pode trabalhar a lateralidade, né? A identificação das cores, né? Fazendo referência à mão direita, à mão esquerda, o pé direito, o pé esquerdo, e aí percebam que a gente está trazendo também uma atividade não só de lateralidade, mas de esquema corporal. Porque quando ele faz a associação de lado direito e lado esquerdo, atrelando a uma parte do corpo, a gente também está trabalhando o esquema corporal. Né? A outra atividade também, que são os movimentos cíclicos com o lado direito e com o lado esquerdo. Outra área é a estruturação espaço-temporal, né? Quando a gente traz diferentes estruturas, né, de formatos diferentes, para que a gente possa fazer uma localização de espaço e de tempo. Então, a gente pode trabalhar com a questão auditiva, com a questão visual, com a questão sinestésica. Né? E aí a gente está falando de aprender fazendo, dessa relação de fazer com o próprio corpo. Então, temos 2 atividades, né,
sugestões de atividades de estrutura espacial e temporal, onde há uma localização, onde há uma referência de tempo, de localização, de ordem, de sequência. Então, além de fazer, de inserir o corpo nesse movimento de aprendizagem, está se construindo uma habilidade de percepção de tempo e de espaço. Praxia global, né? É outra área da psicomotricidade muito importante. Essa praxia global, ela está diretamente relacionada com a união, né? A organização, a automação de movimentos, vários movimentos interligados, vários movimentos integrados, né, que fazem com que várias partes do corpo, de forma conjunta e integrada, possibilitem reações, interações, aprendizagem, desenvolvimento. Né? A gente vê na figura aí do estudante que aparece, ele realizando um conjunto de movimentos, né, que só são possíveis, que acontecem de forma integradas, porque há uma praxia, há uma organização para esse funcionamento. E aí eu trouxe 2 exemplos, né, de atividades que exigem essa praxia global, que é uma ordenação, vamos dizer assim, é uma organização de movimentos que acontecem concomitantemente e organizadas, né, e que fazem com que essa organização gere um comportamento, gere uma interação, gere um funcionamento de verdade integral, né, do corpo, com as percepções, com a organização cognitiva, a atenção, mobilização de outros movimentos que já foram adquiridos, e aí a gente contempla também as questões de memória. Então percebam que na psicomotricidade a gente tem de verdade essa junção que eu falei lá no primeiro dia, né? Cognição, movimento e emoções, sempre. E isso é fundamental para o desenvolvimento global e para o desenvolvimento de conhecimentos, de aprendizagem. No nosso próximo encontro, a gente vai ver atividades que desenvolvem aspectos que estão relacionados à motricidade, né? Atividades para desenvolver cada aspecto motor. E aí a gente vai ver de forma separadinha, com exemplos, com proposições, para que vocês possam criar outras estratégias, pensar em outros cenários, e aí de forma delimitada, como a gente fez nas áreas da psicomotricidade, a gente também vai fazer cada aspecto motor, para que a gente possa estruturar os nossos planos de forma significativa, né? Que a gente de verdade contemple os nossos objetivos e que a gente possa perceber as respostas que o estudante está dando para a gente durante o desenvolvimento dessas atividades. Então, espero vocês para o próximo encontro, espero que vocês tenham gostado, permaneçam, fiquem com a gente, que a gente vai ver essas áreas de desenvolvimento, e elas são importantes para que a gente trabalhe na sala de recursos multifuncionais e para que a gente traga essa dinâmica para o contexto geral da escola, para a sala regular, para os momentos individuais e para os momentos coletivos. Obrigada, espero vocês.